Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto e vou procurar contribuir para a reflexão generalizada com duas ou três notas, nomeadamente notas de natureza empírica. Isto porque acho que é relevante dizer-se que eu sou de Guimarães, além de ser de Guimarães, sou adepto do Vitória de Guimarães e, além disso mesmo, estava naquela mesma bancada onde estes factos aconteceram. Estava lá a ver o futebol, como costumo estar sempre que posso, faço por não perder um jogo do meu clube. E, portanto, dizer-vos o seguinte, tendo eu estado lá e sendo um adepto de futebol, vou muito ao futebol, sei falar sobre este episódio na perspectiva daquilo que disse o Sr. Deputado António Filipe, do que costuma acontecer e não deve acontecer. E sobre isto dizer-vos o seguinte, realmente o Sr. Ministro começou por saudar o atleta Marega, e eu fazendo aqui um link à intervenção da Sra. Deputada Catarina Marcelino, que aliás aproveito para felicitar, porque subscrevo-a quase na totalidade, ou praticamente na totalidade, e não é surpresa nenhuma eu dizer isto, mas saudar o atleta Marega é um reconhecimento de incompetência de quem tem que atuar antes do atleta Marega. Porque o atleta Marega atua quando entende, na sua interpretação, que está a ser objeto de sonoridades que o incomodam, vamos dizer assim. E a partir daqui, sim, estou a tentar ser delicado, não é? Podemos lhe chamar insultos racistas, mas estou a tentar ser delicado. Posso chamar urros, ululares, há várias expressões para isto, não é? Estou a tentar estar ciente do sítio onde estamos a falar. E, portanto, incomodado, sai e faz a sua função bem. A verdade é que está nos jornais que 2 semanas antes houve idêntica situação no estádio salvo erro do Moreirense, num jogo com o Futebol Clube do Porto. Situação idêntica que não conheceu nenhuma intervenção da parte do Governo, nomeadamente na perspectiva pública. Ou seja, a condenação que o Sr. Secretário de Estado se apressou a fazer, fazendo uma generalização nacional, é muito importante que nós todos saibamos pegar neste assunto em tudo o que ele tem de pedagógico e educativo, mas também é muito importante que não saibamos cair no erro de surfar a onda da mediatização e esquecer-nos logo disto no momento imediatamente a seguir. Porque a mediatização é ocorrida, aqui acontece, por força da intervenção do atleta. Ponto. E isto é o que é. A partir daqui, tudo sucede o que não teria sucedido se não fosse a intervenção do atleta. E isto é o ponto que nos tem que fazer refletir. Há aqui uma circunstância que eu também não posso deixar de dizer, porque esta onda de condenação generalizada é preciso reconhecê-lo, e sentiu-se na minha terra, e eu quero dizer isto, uma condenação generalizada à própria comunidade, que é altamente injusta, e que, aliás, teve uma manifestação deste fim de semana, no fundo, de afirmação de que aquela comunidade e todo o país tem fenómenos de racismo, mas não é um país racista. Aliás, é um país que convive muito bem, que cresceu, que se construiu no convívio entre raças, religiões e entre pessoas de todas as paragens e mais algumas. E, portanto, era também importante que esta nota fosse aqui dada, ou seja, que as generalizações são sempre perigosas e que ocorrem sempre que os responsáveis políticos acorrem a tentar ser os primeiros a fazer uma condenação de um facto que é agora público, ou que tem agora uma publicidade, mas muitos outros, com muito menos publicidade, têm ocorrido perante o silêncio dos mesmos responsáveis. 2 notas de reflexão, estendendo a questão do racismo à questão da violência no desporto. Um artigo de Pacheco Pereira no Público e uma declaração de António Lobo Xavier na Circulatura do Quadrado. Uma que fazia comparar, e eu até nem concordo com isto, qualquer insulto que distinga um homem de outro homem é um insulto de natureza racista, e quanto a isto não há, quanto a mim, a mais pequena dúvida. Mas a verdade é que a violência gera violência. E a violência não é apenas a que está nos adeptos, mas aquela que é transportada diariamente pelo dirigismo, pelos jornais desportivos, pelo fenómeno todo ele, que leva, como disse o Sr. Deputado António Filipe, a uma consagração de uma espécie de um regime paralelo para o fenómeno desportivo. E, aliás, o Sr. Ministro fez um enquadramento genérico em que referiu isso mesmo. Passou do futebol para o hóquei em patins e já não sei se foi o handball, mas outra modalidade. Mas a verdade é que o problema está nas manifestações racistas e não no local onde elas ocorrem, não é? E dizer ainda o seguinte, e para terminar.
o senhor Ministro falou num plano global de combate à discriminação. Falou em iniciativas legislativas. De facto, estamos todos de acordo que, do ponto de vista legislativo, não há carências de intervenção. O que há carência é de atuação. Ou seja, aliás, a segunda intervenção do Partido Socialista, que procurou tirar algum do espaço àquilo que compete ao Governo dizer, falou em que existe estratégia pública. Aquilo que tem que existir é a ação pública. Nós não estamos a questionar a existência de estratégia pública, estamos a questionar a falta de ação pública para cumprimento dessa mesma estratégia que, consensualmente, está adequada à prevenção e ao combate ao fenómeno. E por isso, Sr. Ministro, dizer-lhe que é particularmente feliz ter saudado o atleta Marega, porque, usando aqui os exemplos futebolísticos, eu diria que este episódio, se tivéssemos que lhe dar um resultado, era Marega 1, Governo 0. Porque o Marega intervém e depois tudo vem a seguir. E sem a intervenção do Marega, nós não podemos deixar de nos fazer esta pergunta. Eu, aliás, digo exatamente o que disse a Sra. Deputada Catarina Marcelino. Sem o Marega intervir, não estaríamos provavelmente aqui. E temos que saber reconhecer isto. Peço que conclua, Sr. Deputado. Vou concluir perguntando ao Sr. Ministro, e é mesmo só esta pergunta, que tendo sido noticiado que estava já uma equipa da PSP em vigia de adeptos em Guimarães e em Braga, perguntar-lhe se isto corresponde à verdade e, correspondendo à verdade, porquê. Muito obrigado.